Queria convidar vocês a abrirem as Sagradas Escrituras no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 14. Amém? Efésios, capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 14. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, digo, qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos por um instante. Deus amado e bendito, louvado seja teu nome, Senhor. A ti a glória, o louvor e o domínio, e a nós nos resta a submissão. Tu sabes, ó Deus, que eu não sou nada e nem quero ser. Sou apenas um servo, ó Deus, que foi chamado com um fim específico de anunciar a tua palavra. E aqui eu me coloco diante de ti, Senhor, te pedindo humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor use os meus lábios, ó Deus, para a edificação da tua igreja, e que o teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer, converter e fortalecer, que assim seja nessa manhã, para louvor da tua inteira glória. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem, dessa breve mensagem é: Nós somos uma família muito abençoada, um povo que foi escolhido por Deus na eternidade. Essa eleição, ela é eterna e imutável. Nós temos o privilégio de fazer parte da igreja do Senhor, caminhamos ao lado do Senhor, servimos a esse Deus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava preso em Roma e escreve essa carta à igreja de Éfeso. E veja, nenhuma das outras cartas que ele escreveu, ele deu tanta ênfase a destacar a questão da igreja como uma família cristã, como um povo que se ama, que se cuida, que caminha junto, né? Ontem tivemos um momento maravilhoso vendo irmãos de Campina, da Igreja do Catolé, Igreja do Monte Santo, Igreja do Brasil para Cristo, Igreja de Boqueirão, Igreja de Cabaceiras, Igreja do Bento, todos unidos com um propósito. Isso é ser igreja, isso é ser família. E sabe por que nós temos esse privilégio? Porque nós temos o único fim, que é dar glória ao nosso Deus. O único fim, a bandeira que nós defendemos é a bandeira de Cristo, a bandeira do Evangelho. Então veja, logo no início dessa carta, Paulo ele fala que a igreja é um povo muito abençoado. E abençoado, irmãos, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E eu quero destacar de maneira objetiva 3 pontos importantes. Primeiro, a igreja é uma família muito abençoada porque foi escolhida por Deus na eternidade. E como eu disse, irmãos, essa eleição ela é eterna e imutável. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E como disse o apóstolo Paulo também à igreja de Roma, não há nada, nem a morte, nem a vida, nem a coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Ele nos amou, irmãos, e nos escolheu, antes até mesmo de fixar
o mundo, antes de fazer ali a sua criação. Agora preste atenção numa coisa importante que eu destaco. Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, mas para a fé. Não caminhamos por vista, caminhamos pela fé. E a nossa grande fé é a esperança que Jesus voltará para nos buscar, ou a esperança de que, se nós partirmos agora, iremos para a glória eterna, já para a presença do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Veja só outra coisa importante: a fé não é a causa da eleição, mas a sua consequência. Então, Deus também não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para ela temos a oportunidade e o privilégio de agora saber que somos filhos da luz. Como diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim somos nós, irmãos, o povo amado, o povo que temos a plena convicção que Ele nos amou primeiro, e por isso podemos glorificar a Ele e descansar na sua soberania. Um segundo ponto, irmãos, que eu destaco nessa mensagem é: a igreja é uma família muito abençoada porque foi remida por Cristo. Então, nós somos o objeto do mais sublime amor de Deus. Como diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos, nós precisamos refletir e valorizar. Refletir sobre o sacrifício de Cristo, fomos comprados a preço de sangue, e valorizar. Como? Como diz a primeira pergunta do Catecismo Maior do Westminster, que diz: pergunta, qual é o fim principal do homem? Resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que nós possamos refletir sobre isso. Então, veja, Jesus, ele não morreu simplesmente como mártir, ele morreu como redentor. João Batista, ao vê-lo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, pela sua morte, ele nos comprou para Deus. Pela sua morte, ele assumiu a nossa culpa, pagou a nossa dívida e adquiriu para nós eterna redenção. Amém, meus queridos? Veja, nós somos abençoados porque fomos libertos, perdoados e salvos pelo sangue do Cordeiro. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, né? Para todos sempre. Amém. Mas uma terceira coisa que eu queria destacar, ainda nessa mensagem, nessa breve mensagem, é: a igreja é muito abençoada porque nós somos selados com o Espírito Santo. Que privilégio, irmãos, nós temos de saber que somos templo do Espírito Santo de Deus, e é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, todos aqueles que foram escolhidos na eternidade pelo Pai são redimidos pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo da promessa. É o penhor da nossa herança, né? Da bendita herança que nos aguarda. Glória a Deus. Então, o selo, irmãos, também é um símbolo de propriedade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Sabe por quê? Porque nós temos o Senhor ao nosso lado, que trabalha por nós, que abençoa cada um de nós e que nos sustenta. Nós estamos aqui não por causa da nossa bondade, intelectualidade ou qualquer outra coisa que a gente poderia pensar, mas estamos aqui porque o Senhor é bom, porque Ele nos amou e nos sustenta diariamente, intensamente, inconstantemente. Veja só, fomos selados como propriedade dEle e para a habitação dEle. O selo é ainda um símbolo de proteção. Amém? Esse selo, irmãos, ele é inviolável. Assim ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. Somos dele inviolavelmente, propriedade exclusiva do Senhor. Acho interessante que em muitos lugares por aí, o que as pessoas procuram alegria é nas promessas financeiras, né? Nós aqui estamos numa igreja séria, comprometida com o Senhor, que temos por certo que a nossa maior promessa é saber que somos dele e que caminhamos para ele enquanto estivermos aqui, e quando partirmos estaremos com ele. Veja, então, estamos seguros e protegidos. Nada pode nos separar do seu amor, por causa da obra eficaz realizada por nós e em nós pelo Pai. Na economia da Trindade a gente vê que Deus Pai
escolhe um povo, Deus Filho, Jesus, morreu por esse povo e Deus Espírito Santo aplica a salvação no coração desse povo. Que povo feliz nós somos, né, meus irmãos? Glória a Deus. E por fim, o propósito final da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a manifestação da sua própria glória, tanto no tempo presente quanto na eternidade. E eu encerro dizendo: ó, meus irmãos, quão abençoado nós somos, que privilégio, que alegria saber que somos esse povo amado, cuidado, protegido, guiado e conduzido a uma eternidade feliz, aonde estaremos com o Senhor e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aqui podemos até passar dificuldades, aqui podemos até enfrentar tempestades, como o Senhor disse, Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois como eu venci, vós vencerão também. Amém, meus queridos, que Deus nos abençoe. Vamos ter um momento de oração, vamos ficar de pé. Convido o presbítero, ele já vai agora, a partir desse momento, depois da oração, já é com ele, e eu vou estar orando, pedindo a Deus que continue a nos abençoar e a nos conduzir para a glória do Senhor. Oremos. Deus amado e bendito, louvado seja teu nome, Senhor. A ti toda glória, louvor e domínio, e a nós nos resta alegria, Senhor, alegria e o privilégio. Alegria, Senhor, de saber que somos a tua igreja, Pai amado, a igreja que é abençoada, que foi comprada, que foi determinada a nossa salvação desde a eternidade, Pai amado e querido. Louvado seja teu nome por isso, Senhor. Temos o bendito privilégio, Senhor, de saber que nada pode nos arrancar da tua mão. Glória seja dada ao teu nome. É bem certo, Senhor, que aqui enfrentamos lutas e dificuldades, mas em cada luta que enfrentamos, nós temos o consolo e o conforto do Senhor ao nosso lado. Oh, quão abençoado nós somos de saber que somos a família do Senhor, a igreja eleita, a igreja que foi comprada, redimida e será glorificada para louvor do teu santo nome. A ti a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Senhor, te agradeço por esse momento tão especial na tua casa. Te agradeço por cada vida que aqui está, mas te apresento, ó Deus, agora a assembleia, Senhor, que vai ser realizada, que tudo seja feito para a glória e o louvor do teu santo nome e para a alegria do teu povo e a edificação da tua igreja. Assim nós te oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, presbítero Edivan.